podem, porque você dá vários cozimentos nele, assim, porque tem um amargo, você tem que tirar esse amargo, então acho que é questão de 3 cozimentos, assim, você tem que dar no broto. O pessoal usa, acho que o mais fácil de estar pegando isso aí é bambu, esse bambu mais comum mesmo, aí, que sempre tem em qualquer canto, né. Na biologia, assim, a gente vê que, né, aquela questão, assim, de milho, né, que é uma monocotiledônea e dicotiledônea, né, elas têm uma atividade metabólica, assim, em questão de ciclar o carbono da atmosfera com muito mais eficiência. Então o bambu, ele né, tem essa capacidade. Então, digamos, ele dá essa questão de microclima, assim, tá mudando o microclima, questões de umidade ali, né, mesmo purificar o ar, é bem eficiente. Então, na hora de compor aí um planejamento, né, tá utilizando, né, não precisa ser o bambu gigante, né? A gente conhece aí vários tipos de bambus e várias espécies, então a gente pode estar dando preferência aí à situação, né? Mas é uma planta bem útil, assim, como a gente vai poder abordar em outras oportunidades, não só para construção, né? Em épocas de brotação, né? A gente pode fazer brotos de bambu, né, para alimentação. Questões aí também de replantio, né? Como que a gente faz novas mudas de bambu, né? Justamente aí pelas gemas, né? A gente pega aí bambu até mais novos aí, no máximo 3 anos, não precisa ser mais do que isso, né? Que é onde ele está com uma atividade boa ali, ele vai ter condição de enraizar, né? Enraizar bem. Então você vê que o bambu ele cai, então ele, né, já cai nesse ambiente. Então é um ambiente bem sombreado, bem úmido, né? Ele gosta desse tipo de ambiente. Então na hora que né, a gente for tirar algumas mudas dessa forma, tem que, né, reproduzir esse tipo de clima, de microclima, né, que o bambu tem no estado natural. E até por isso mesmo a gente pode notar aqui que o bambu ele não dá condições também de outras plantas estarem crescendo junto com eles. A gente vê aqui mudas, né? Somente mudas, a gente não vê a árvore assim bem estabelecida aqui. As que tem, ó, já estão bem estabelecidas, né? Provavelmente estavam aqui antes dos bambus e você vê que a copa dela está acima dos bambus. Abaixo, ó, não tem nada verde, tudo seco. Tudo que está abaixo morreu por questões de luminosidade, né? O bambu, como a gente até vai poder abordar nisso na hora do planejamento, que a gente chama de umas barreiras físicas, né? Então a gente tem, né, às vezes dependendo da situação, né, a gente plantando um bambu a gente está evitando aí questões de visual, né, sonoro, evitar som da rua, alguma coisa assim, é uma barreira física mesmo, é uma barreira bem que barra bem, assim, digamos, qualquer coisa, né? Questões de luz, né? E por ela ser uma planta, ela tem uma atividade. O bambu ele é uma gramínea, né? Como se fosse uma grama gigante. É uma grama que se desenvolveu muito. Ele tem vários indivíduos, digamos assim, de um diâmetro bem considerável, né? Então você imagina o que ele precisa tanto de água como de nutriente para crescer, né? Então isso determina bem assim o estabelecimento de um bambu desse, por exemplo, nessa região, né? Aqui a gente está, né, como eu falei, na borda de uma mata, tem um lago aqui é como se fosse uma ravina, então ele está, né, num lugar bem úmido, assim, bem ideal para ele, né? Mas é o que eu queria até falar antes, é que mesmo, né, a gente tem esse bambu aqui para esse clima, mas a gente vê em climas totalmente opostos, assim, que seria, por exemplo, topos de morro, né? Que é um clima que não tem retenção de água, às vezes é tipo mesmo um pasto, assim, somente o bambu, né, está bem estabelecido ali, é uma outra variedade de bambu, né? Mas também se dá muito bem nesse tipo de ambiente. Eu acho que um desse aqui não ia ter chance alguma num ambiente desse, mas é justamente aí na hora de estar, né, fazendo a escolha, né, dentro de um planejamento, aí, dentro de a forma né, da gente estar manejando ele, né? No caso nosso que a gente tenta mais construção mesmo, né? Então a gente só vai estar dando prioridade a indivíduos adultos, né? Depois a gente tem a medida assim de
3 anos para cima ele está maduro já para esse tipo de uso, né, que é a construção, né, questão de resistir a esforço, ele está mais resistente, né. Como que a gente sabe, né, que um bambu está maduro? A gente, não sei se vocês perceberam, essas folhas aqui, elas, no bambu elas protegem os nós do bambu, né, à medida que ele é novo. Então, à medida que o bambu vai ficando velho e lança seus galhos, né, ele já dispensa essa folha, já não precisa mais de proteção ali naquele lugar, né. Então, uma coisa que a gente vê é quando o bambu já não tem mais essas folhas, então ele já, né, já tem uma idade mais avançada. Outra coisa, né, pela coloração dele, assim, né, você vê um bambu mais esbranquiçado, né, mais, né, esses pelinhos que, né, que pinicam, é característica de bambus mais novos, então a gente, né, não deixa, você vê ali na base dele ainda está com muita folha, é um bambu novo. O bambu mais velho, né, a partir de 3 anos, ele já começa a dar muitas manchas de fungo, né, manchas brancas. São fungos que não tem tanta importância assim, com relação à deteriorização do bambu, porque não afeta tanto, mas pra gente é muito importante porque é um indicativo de que ele está maduro. Outra coisa, né, se tratando de um bambu desse, né, é muito difícil às vezes escolher as varas pela localização deles, né, pela copa do bambu, às vezes está muito entrelaçado, então a gente tem que, né, tá dando preferência aos mais externos, né. Com relação ao corte, né, a gente prioriza, assim, no caso aqui a gente tem esse tipo de recurso, né, que é da universidade, utilizar a motosserra, né, é uma ferramenta ela é muito agressiva, assim, mas é muito boa para fazer esse tipo de manejo, assim, esse tipo de corte. Uma pela questão de energia, né, você não tá ali tendo que gastar energia física para dar machadada e tal. E outra pela agressão à planta mesmo, assim, porque às vezes você vai tirar com o machado, com o facão, né, você pode estar aí rachando o bambu, né, mesmo a parte que vai ficar, se ela ficar rachada, né, ali vai ser uma questão de infiltração de água ali, vai dar um fungo, vai dar inseto ali, vai ser um criador de inseto. Isso pra gente não é bom, né? É como se fosse uma grama, um mato mesmo, né? Então, você não pode, né, plantar um bambu desse, um bambu lastrante e deixar ao acaso, né? Se você não tem um planejamento, não tem né, ele pode se tornar um problema, assim, porque até em outros ambientes, assim, em outros biomas, assim, por exemplo, o bambu lastrante, ele vai entrando ali debaixo da mata ali, vai se dando bem, e daqui a pouco ele está suprimindo todos os indivíduos que viriam daquela mata, assim. Ele não vai deixar mais nenhuma semente germinar, né, porque ele já dominou ali. Então, é a planta agressiva, assim, a gente tem como agressiva, mas sabendo dar o manejo certo para ela, não tem problema. O pessoal planta árvore na nascente, no começo esgota, mas realmente no princípio ela vai começar a puxar mais água, ainda mais que o crescimento do bambu é muito rápido, né? Mas a gente vê que depois de se estabelecer, né, essa coisa de proteger o ambiente, ele começa também a acumular muita água e aí criar mais água, né? Porque ele cria um ambiente propício, né, para aquela água ficar um pouco mais retida ali. Então tem muitos experimentos, até já vi experimento da universidade, que chega numa nascente, aí corta todas as árvores e aí vem mais água, né, no primeiro momento. Porque você está tirando aquela coisa que está, né, absorvendo mais. Mas depois com certeza vai diminuir a quantidade, né? E aí ao contrário também acontece, né? No primeiro momento talvez se você plantar as árvores, elas vão absorver aquela umidade, né, aquela água em excesso. Mas com o tempo, né, com o estabelecer do ecossistema, acho que, né, tem tudo para, né, produzir mais água, né? A gente vê as florestas, né, os ambientes, né, de mata, a gente vê que é muito úmido, né?